Bom dia, igreja. Eu desejo a todos um abençoado ano de 2026. Os tempos de festa, de Réveillon passaram. Tenho certeza que muitos tiveram excelentes histórias para contar, momentos muito bons com família. E agora a gente começa o ano olhando para frente, Bem legal estarmos em família, bem legal celebrarmos a entrada deste novo ano. E agora a gente já começa com os desafios que o ano traz. Assim como no último domingo tivemos um culto de olhar e reconhecer os caminhos do Senhor, sabermos que através deles e desse reconhecimento, Jesus nos catapulta a uma nova vida. Olhamos para 2026 esperançosos. Não sabemos o que esse ano vai escrever na nossa história, mas nós sabemos que Jesus estará nela também. Então temos a esperança no que Jesus ainda fará nas nossas vidas. E convido todos a refletirem, a buscarem no Senhor este tempo, e hoje de forma específica com alguns textos bíblicos, para que a gente possa aprender, possa embasar a nossa esperança. Afinal, cremos no Senhor Jesus e queremos saber como, queremos saber por quê e aonde Ele pode nos abençoar. O primeiro texto é lá de Efésios, no capítulo 3, os versículos 20 e 21, em que a gente aprende que Cristo pode fazer além do que a gente pede. Então, muitas vezes nós somos limitados por questões culturais, por questões sociais, mas Jesus não se limita a isso. Então, Ele pode nos abençoar, pode nos dirigir de uma maneira muito além daquilo que nós temos de expectativa. Então, esse texto de Efésios 3, os versículos 20 e 21, dizem assim: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. O futuro aqui apresentado traz Jesus como sendo esta pedra angular, sendo o diferencial deste momento. O futuro depende, claro, do nosso esforço, como a gente reage a todas as situações da nossa vida, mas também do poder de Deus operando em cada um. Temos que reconhecer que existe o poder do Senhor Jesus atuante em nós. Existem portas que só Cristo pode abrir por nós. E eu olhando para frente e reconhecendo Jesus nessas situações, faz com que eu olhe para esse 2026 e eu sei que é um ano que promete algumas conturbações em algumas áreas, principalmente no Brasil, ano político, ano de eleição. Então nós olhamos para 2026 até meio desesperançosos ou esperançosos, depende em que parte você se encontra com relação à situação política do Brasil, mas ela pode mexer internamente com algumas famílias, ela pode mexer internamente conosco, e eu convidando Jesus para esta equação e sabendo pelo texto que nos dá o suporte, dizendo que Jesus pode operar infinitamente além, infinitamente mais daquilo que a gente pensa, isso me dá esperança de saber, Senhor Jesus, eu sei que eu sou limitado, Senhor Jesus, eu sei que eu tenho minhas restrições, mas eu sei que o Senhor não tem. Isso seria o primeiro ponto para a gente embasar a nossa esperança no Senhor, a esperança no futuro. Que a gente pode olhar para 2026, está lá em João 10:10. Ele retrata a história, Retrata a história do ladrão que vem roubar, matar e destruir, mas ele entra um contraste quando Jesus diz: mas eu vim para lhes dar vida e uma vida plena, uma vida que satisfaz. Então ele entra em uma dessintonia, por assim dizer, Se o ladrão vem para roubar e matar, eu não vim para isso. Então mais um ponto que a gente pode lançar a nossa esperança no Senhor Jesus, de que os dias que nos estão sendo apresentados neste ano podem ser bons também, vem de eu crer que Jesus tem uma vida plena para cada um. Muitas vezes é a nossa sintonia que falha nisso, é eu querer que a vida plena seja de acordo com o meu conceito de plenitude. É o conceito do Senhor Jesus de plenitude que ele está falando aqui. É estarmos
ancorados nele, que vai definir, nos conceitos dele, na forma que o Senhor Jesus tem para apresentar a vida para cada um. Quando ele diz, eu vim para dar-lhes vida, eu vim para dar sentido à sua vida. E eu consigo olhar para o futuro acreditando que Jesus me dará sentido na vida, faz com que eu me posicione de forma diferente. Faz com que eu questione o que talvez eu estou dando de valor, não é realmente o que Jesus quer que eu dê valor. Então a abundância que Jesus promete é uma plenitude de propósito, é uma plenitude de paz, é uma plenitude de direção, de não vivermos na terra ao acaso ou sermos afetados pensando que a casualidade define o futuro, define as sequências. É eu reconhecer que em Jesus eu posso viver algo diferente, eu posso viver mais. Recentemente tivemos cultos que nos apresentaram novidades no Senhor, que talvez sejam para algumas pessoas o básico, para outras é a novidade, mas sabemos das diferenças que Jesus traz para a vida de cada um. Essa vida só é experimentada por aqueles que decidem seguir o Senhor. Eu falo sempre que a bênção de Jesus nas nossas vidas pode passar por cima se eu não reconhecer o Senhor Jesus nas minhas decisões, nos meus sentimentos. A vida com Cristo é um convite, ela não é uma imposição. Jesus nos convida a viver com Ele e baseado na minha vida com Ele, eu posso me posicionar frente aos desafios que a vida traz. Então, sabendo disso, eu começo a pensar, cara, o que eu posso deixar para lá neste ano que entra? O que eu não preciso gastar tanta energia? Talvez tenham situações que você gaste extrema energia e o Senhor Jesus não pediu para gastar tanta energia. Em que ele fala, eu tenho o controle dessa situação, descanse em mim, não precisa interferir. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos impor a nossa vontade frente às situações, porque para nós parece correto este caminho ou aquele caminho. Mas Jesus está dizendo, eu te dou um propósito, eu te dou esta vida plena, eu te dou paz, para que a gente possa descansar e podermos fazer as melhores escolhas. E a melhor escolha que você pode fazer é se render ao caminho do Senhor neste próximo ano. E isso vai em decisões, isso entra em sintonia com hábitos, isso entra em sintonia com palavras, conversas. Que tipo de conversa eu estou tendo com os meus amigos? Que tipo de sites eu estou fuçando na internet para me informar? São sites que trazem a verdade do Senhor ou são sites que trazem a desesperança do mundo? Isso faz muita diferença. Passe um dia inteiro olhando sites que tragam desesperança, para ver se você não sai desesperançoso naquele dia. Ou procure um dia em que você vai só se cercar de coisas positivas, talvez. Não estou dizendo algo ilusório, não estou dizendo para a gente se apartar das notícias. Precisamos saber sim o que acontece no mundo, mas eu preciso saber como eu estou reagindo, que sintonia isso está dando ao meu coração, para que eu consiga depender da esperança no Senhor, ou isso está me afastando da esperança do Senhor e eu me cerco de desesperança. Não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. O terceiro ponto está lá no livro de Provérbios, Provérbios 3, os versículos 5 e 6, como eu encerrei no outro culto, confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, porque muitas vezes o nosso próprio entendimento é duvidoso, muitas vezes o que nós conhecemos sobre tal situação é incompleto e faz com que a gente troque os pés pelas mãos, e aqui o provérbio nos fala para confiarmos no Senhor de todo o coração, não no nosso próprio entendimento, porque sim, somos limitados, sim, nós estamos manchados pelo pecado, isso gera conclusões às vezes complicadas. Busque a vontade dele em tudo o que fizer, busque a vontade do Senhor em tudo que você fizer neste ano que está entrando, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. É o teu coração disposto a buscar o Senhor, e com isso o Senhor vai se revelando nas suas decisões, vai revelando o próximo passo da caminhada. Confiar significa abrir mão do controle absoluto das tuas decisões, é reconhecê-lo em todos os seus caminhos, é consultar a Jesus
antes de tomar a decisão, e não depois delas tomadas. É obedecer a palavra, é cultivar uma comunhão diária com Ele, é conversar, assim como a gente conversa com um parente, assim que a gente conversa com um companheiro de trabalho. Converse com Jesus, ande em comunidade, outras pessoas da mesma fé. Olhe para frente e nesse ano tente se cercar de pessoas que tenham a mesma fé que você, para que os temperos das conversas sejam iguais, para que as finalidades de tempo em comunhão seja igual, que a gente possa aprender sim com o ano que passou, para que eu possa viver o ano que está se abrindo na nossa frente. Quais escolhas em 2026 você precisa pedir direção ao Senhor? Eu tenho certeza que existem situações na sua vida que podem estar meio nebulosas, podem existir situações em que você está antevendo um problema que de repente não gostaria de viver. Então peça para o Senhor: o que eu preciso aprender de ti e de outras pessoas que te seguem sobre este assunto? Quais áreas você está se apoiando no seu próprio entendimento? Então muitas vezes a gente acaba contaminando as nossas atitudes porque eu estou firmado no meu próprio entendimento sobre uma situação, e às vezes com informações faltando, a gente troca os pés pelas mãos. Então, a esperança que te move nesse ano que está se iniciando deve ser Jesus e os seus conceitos, para que tudo isso faça sentido, para que a gente possa dedicar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao que o Senhor tem nas nossas vidas, que a gente possa em 2026 viver situações e momentos que hoje, que agora, neste exato momento, talvez sejam impensáveis, mas que sejam consequência da tua decisão de se render ao conhecimento do Senhor e não ao seu próprio entendimento, de reconhecer que você está confiando no Senhor situações que às vezes você nem entende direito, mas você crê, não, o Senhor Jesus tem algo para mim aqui, e algo vai acontecer em consequência disso. Então eu te desafio a trocar o chip, se de repente a desesperança é o que te move, se de repente a calamidade é o que te assombra, eu te convido a trocar o chip e dizer: não, em meio a tudo isso, eu vou ver a mão poderosa do Senhor, eu vou reconhecer os caminhos do Senhor, eu vou ver a vida plena que o Senhor pode me oferecer. E eu tenho certeza que o Senhor mostrará para você, para cada um que toma essa decisão. Então eu convido você a olhar para frente, a olhar esse ano que inicia agora, com esperança, sabendo que o Senhor irá fazer em áreas que talvez você nem saiba, talvez te apresentará pessoas que você neste momento nem conheça, mas que durante o ano será uma bênção na sua vida. Confiar no Senhor antes de agir, é o que eu declaro e é o que eu tenho certeza que o Senhor espera da sua vida. Então eu convido você a refletir pelo que passou, para se apoiar em um futuro que o Senhor tem para a sua vida, para que os teus dias sejam bons, sejam plenos aqui na terra. Eu declaro também um ótimo domingo a todos, que este começo de ano seja rendido aos pés de Cristo, para reconhecer os caminhos dele e reconhecer que podemos sim ter esperança, por mais que o ano possa parecer turbulento, ele não o será. É o que eu declaro em nome de Jesus. Até domingo que vem.